Porque o né? Brasil, para falar de Brasil, vamos responder uma pergunta antes. O Brasil tem uma grande estratégia? Não, o Brasil não tem uma grande estratégia, E já pergunta rindo, né? infelizmente. Pergunta rindo já. Não, mas é trágica, é uma, uma constatação trágica, né? A gente teve uma disputa, assim, para ter uma grande estratégia, né? Para ter um sentido nacional, né? Então, tivemos gente... você teve o legado do Vargas, né? Para tentar construir um país mais soberano, né? Industrializar, ter controle sobre os seus recursos estratégicos, construir empresas nacionais que tivessem a serviço, né, do desenvolvimento nacional. Nós tivemos, assim, e fomos exitosos em grande parte. Construímos a Petrobras, né? A Eletrobras, a CNN, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Construímos SUS, construímos, sabe? Construímos coisas importantes, né? E Embraer, né? E fomos aí sim sendo atacados. O Brasil está sob ataque há muitas décadas, né? Então a gente tem um regime militar que funcionou como um condicionante desse desenvolvimento, sem romper completamente com a ideia de uma grande estratégia, né? Mas aí é uma grande estratégia que, de algum momento, já muito condicionada aos interesses dos Estados Unidos. E aí, meu camarada, com o avanço do neoliberalismo, não temos mais grande estratégia, nós fomos desmontando aqueles elementos embrionários do que poderia ser. Então, foi uma derrota com um processo de privatização, desregulamentação da nossa economia, que abriu a grande estratégia que existe hoje é controlar a inflação, Exato. né? E aí entrega todos a nossa riqueza socialmente produzida para os bancos. Então, A nossa infelizmente... batalha hoje se passa entre Selic e inflação, né, cara? Exato, Tudo exato. inflação. Não, se você for pegar o que nós debatemos nos jornais, a intelectualidade, chamados formadores de opinião, os partidos, aí, tanto de esquerda como de direita, no final das contas, no final do dia, é sob o controle da inflação. Significa, então, que nós estamos subordinados à estratégia neoliberal, né? Que é global, das grandes, né, elites mundiais, né? Do setor financeiro em especial. Então, nós não temos, infelizmente, a grande estratégia, nós temos de debater. Aí, claro, há sinais, evidentemente, há posições que ajudam a gente elaborar, construir o debate sobre uma grande estratégia. Por exemplo, no caso do governo Lula, você teve... Aí é uma reação, né? Mas eu já acho bom, uma reação do Brasil soberano contra o tarifaço do Trump. E são elementos que, se fossem articulados com um conjunto a mais de políticas, de iniciativas, a gente estaria no caminho para a construção de uma grande estratégia. O problema é que foi reativo, né? Importante, necessário, indispensável, na verdade, mas reativo, né? Estar no BRICS e tentar apostar no sucesso do BRICS é também algo que aponta para uma estratégia, né? Mas falar que ela existe hoje, não existe, né? Precisaria, porque o que a gente disse no início, uma grande estratégia, ela requer, vamos dizer, a composição. É uma orquestra, vamos dizer assim, né? Ela não é só um instrumento, ela é uma orquestra. Então, ela precisa da dimensão econômica, da dimensão política, da coesão nacional para aquele sentido, para aquele projeto. Se a gente perguntar para um iraniano, ou para um chinês, ou para um norte-americano sobre a grande estratégia, se a gente conseguir ser pedagógico, falar a língua do povo, eles vão apontar mais ou menos o caminho. O cara dos Estados Unidos acha que os Estados Unidos vai salvar o mundo da ditadura, né, de qualquer coisa. Acha que os Estados Unidos tem um papel assim, civilizatório, né?
Se você chegar para um chinês, ele vai falar, ó, não, que nossa grande estratégia é uma sociedade próspera, vai falar isso. Chegar para o iraniano, vai falar, não, uma nação livre, o povo muçulmano livre do imperialismo. Chegar no Brasil, qual que é a grande estratégia? Perguntar para as pessoas. Se perguntar para a intelectualidade, ninguém tem isso, porque não existe. Né? E é algo que eu acho que é indispensável para a gente ter um projeto nacional. Não, a grande estratégia do brasileiro hoje é pagar o próximo aluguel, né? Para o povo, né, para a dinâmica do cotidiano é isso, pagar os boletos. Né? Então, inclusive, aquele projeto que a China começou a conversar de cortar o Brasil e a América do Sul de ponta a ponta, de Atlântico ao Pacífico, com uma ferrovia, é quase impossível de se concretizar, então, né? Não, não acho. Eu acho que é possível. Agora, aquilo faz mais parte da estratégia chinesa do que a nossa. Uhum. Ela pode favorecer, em algum aspecto, alguns setores no Brasil? Sim. Mas o que nós vamos estar exportando? Né? Então, essa é a questão. É ótimo, temos de fazer as ferrovias, evidentemente, temos de integrar, quanto mais canais logísticos, melhor. Só que isso não resolve o problema da estratégia. A estratégia significa o quê? O que nós vamos produzir? Como nós vamos produzir? Como nós vamos distribuir isso entre as classes? Né? O que o Brasil hoje poderia pensar como grande estratégia? Pensando em petróleo, em terras raras, minerais críticos, a própria sua composição social, que a nossa sociedade foi fragmentada, não só em 2 polos, né, como se diz, foi fragmentada em muitos polos. Se você pudesse ter esse poder de tentar sistematizar, claro que não é fácil, né? Como que o Brasil deveria se olhar para o mundo e se olhar? O que você responderia? Qual seria a grande estratégia do Brasil, pensando a sua composição social, os seus recursos e a sua importância no mundo? Eu acho que o Brasil, até por suas características, ele tem de ser um projeto que tem que ter uma dimensão social importante. O que eu falo de dimensão social? Ele tem de conseguir um projeto para o Brasil, para conseguir coesão social, para fazer qualquer coisa, inclusive qualquer nível de projeção de poder geopolítico, ele precisa ter uma coesão social interna, que não tem. E nós não temos historicamente, porque nós somos uma sociedade que tem um passado escravocrata, um passado brutal de opressão, né, exploração do nosso povo. Então, se você não tiver uma agenda nacional de reformas para poder elevar o status social, trazer as pessoas, de dados, para a condição de cidadão, portador de direitos e tudo mais, ser reconhecido como gente nesse país, né? Você não tem coesão social. Né? Então, a questão social para nós não é algo menor para a disputa geopolítica. Né? Então, tem de ter... A gente fala, tem que ter orgulho de ser brasileiro, né? Mas como é que eu vou ter orgulho de ser brasileiro com endividado, pagando aluguel alto, né? Não tendo terra para trabalhar, não tendo um emprego razoável? Hoje nós temos, por exemplo, nós estamos tecnicamente em pleno emprego, né, no Brasil. Mas olha a qualidade dos empregos, né? Dá para ficar tranquilo com isso, né? É isso. Então, a dimensão social é fundamental, a gente conseguir responder às demandas estruturais do nosso povo. Né? Impulsionar já estruturas existentes como o SUS, né? Criar um complexo industrial em torno da saúde para conseguir garantir isso. Enfim, eu acho que passa por isso. Isso vamos dizer assim, é um degrau que a gente precisa andar. Então, porque senão a gente fica pensando assim, vamos explorar o petróleo, vamos para terra rara e tudo mais. Não, gente, tem para fazer o quê com esse recurso? Para fazer o quê? Né? O petróleo, as terras raras, os minérios, o que for, a agricultura, o que for, ele deve servir, os recursos advindos dessa vantagem competitiva que o Brasil tem, ele tem de ser lotado em algum lugar, não é isso? Ele tem de ser lotado em algum lugar.
Então, a gente pode aproveitar dessa vantagem para construir, degrau por degrau, uma estratégia. Agora, na minha opinião, o degrau que a gente precisa passar é por esse, porque senão a gente vai achar que a gente consegue pular degraus. Aí o que acontece? O que adianta a gente, sei lá, tentar criar a projeção geopolítica um pouco mais significativa se a gente não tem coesão interna? Aí a gente vai ser sempre vulnerável. E a coesão interna a gente cria democratizando principalmente a economia, né? O acesso, os direitos, né? E tudo mais. Então, esse é um elemento. Não dá para exigir da população brasileira coesão com a situação social que ainda permanece, né? Como problema estrutural. E o que as eleições desse ano dialogam com isso? A gente falou da grande estratégia, foi para o Oriente Médio, fez a volta ao mundo e trouxe para cá. As eleições desse ano é, de fato, uma disputa entre democracia e barbárie? É, de fato, uma disputa entre hegemonia e subordinação? O que significa as eleições de outubro desse ano? As eleições de outubro, eu acho que é um pouco de tudo isso. Diante das condições dadas de falta de uma grande estratégia, de algo assim, nós temos de tentar nos resistir com os elementos que temos. Essa é a realidade concreta, né? E o que nós temos hoje é um campo democrático, progressista, que vai fazer algum nível de enfrentamento à subordinação completa, né, aos Estados Unidos. Então, o setor interno, doméstico, que representa a subordinação, é a extrema-direita brasileira. É as candidaturas do Flávio Bolsonaro e Caiado, Zema, isso tudo é a mesma coisa do ponto de vista da subordinação, né? Então, vamos pensar, e eles não estão mentindo nos seus interesses, do seu projeto, eles vão entregar para os Estados Unidos o controle desses recursos que ainda nos restam. E nós temos um outro lado, um campo com problemas, com fragilidades, evidentemente, mas é o que nós temos para fazer a disputa, que não aceita a entrega imediata dessas vantagens desses recursos, né? Então é isso, do ponto de vista da disputa de recursos escassos, né? Que é uma da dimensão da análise da política. Então, é a subordinação completa versus alguma possibilidade de soberana. Pelo menos negociar, né? Pelo menos negociar. Mesmo sem complexificar muito, mas pelo menos negociar é o que está colocado, né? E aí, só isso já é um problemão, porque nós temos, sim, os recursos nossos são recursos que vão ser disputados, estão sendo disputados, né? No caso agora das Serras Raras, virou algo mais debatido, né? Começou a ser mais debatido. A China tem interesse, os Estados Unidos tem interesse, todo mundo tem interesse nisso. Agora, continua sendo também extremamente importante para o jogo econômico dos Estados Unidos o controle sobre o petróleo, sobre o minério, sobre... Entende? Então, assim, as outras coisas não sumiram, né? As terras raras é um elemento, né? Mas até o controle sobre o Pix, né, cara? Hoje Pix, saiu a carta lá do bem lembrado. Bolsonaro entregando, não, velho, o negócio é o seguinte, se não ganhar, pode taxar mesmo, o Pix pode tirar, vamos usar cartão de crédito mesmo. Sim, o Eduardo falando do Zelle, né? Diz que é o Pix dos Estados Unidos, não tem nada a ver, aquilo é banco privado, pode colocar taxa, não é utilizado para pagamento de compras, por exemplo, então são coisas muito diferentes. Então, a entrega dos recursos não é só recurso material, né, mas é um recurso também da própria dinâmica cotidiana do povo brasileiro, né? Exato. Mais do que isso também, o Flávio colocando botando à disposição do Rubio um governo de transição, tipo assim, é uma subordinação que não é nem escancarada, não é nem uma coisa que
que antes, né, se falava muito, né, tempo do FHC, FMI, não sei o quê, vocês estão entregando o Brasil, mas era uma coisa que eles ainda tinham algum pensamento de importância interna, né? Agora, a dicotomia das eleições é, tipo assim, é entrega total para salvaguarda da minha pele, da minha família, dos meus interesses. E, tipo assim, velho, una o povo brasileiro. Então, né, comenta um pouco isso pra gente. Não, acho que você tocou em pontos fundamentais, assim, essa questão financeira também é importantíssima, assim, o Pix, assim, tirou muita grana das bandeiras de cartão de crédito, que são norte-americanas, são estadunidenses, né? Então, isso realmente é um incômodo para eles, absurdo, assim. E tem outra questão, né? O Brasil topa, né, nessa dinâmica do BRICS, topa vender, comercializar em outras moedas, além do dólar. E isso para os Estados Unidos é pecado, assim, né? Eles vão tentar derrubar qualquer país que tem esse tipo de iniciativa. Vamos lembrar, o problema sério com o Saddam foi porque o Saddam começou a vender em euro, sabe, o petróleo, né? O problema na Líbia com o Gaddafi foi porque o Gaddafi estava fazendo uma reserva absurda de ouro e estava falando, olha, vamos criar uma moeda pan-africana, que o Gaddafi era outra grande estratégia, mais dele, assim, né? Que falou assim, ó, vamos criar uma moeda africana com lastro em ouro da pesada, para disputar, a gente precisar do dólar. Cara, derrubaram a Hillary, saca? Saiu naqueles e-mails, né, vazados da Hillary, que uma das coisas é o seguinte, ó, nem era Trump, hein? Ó, não podemos deixar que o Gaddafi comece a comercializar gás e petróleo em uma outra moeda. Como assim, né? Então, assim, esse é um outro ponto também que eu destacaria, além desse que você colocou, é o controle. Eu acho que se esses caras, né, da extrema-direita voltarem a governar o país, um dos aspectos que eles vão aprofundar é essa questão da subordinação ao dólar. Isso vai ser uma imposição assim, de saída de qualquer conversa com os Estados Unidos. Né? Uma dolarização completa da economia brasileira. Completa, você não vai ter margem de manobra. Ó. Só vende o suco de laranja, só vende a soja em dólar. Acabou. Não tem conversa. A ideia do BRICS ser uma moeda, uma forma de transição de moedas do BRICS, então é o pecado mortal. Cara, absurdo. É absurdo para eles, eles não vão topar. Essa questão do dólar, eu acho que a gente podia até fazer depois uma outra discussão. Essa é uma questão chave para a gente entender o que foi o Tratado de Bretton Woods, o rompimento do Tratado de Bretton Woods, o petrodólar, que agora foi rompido pela Arábia Saudita, né? Com a entrada no BRICS, essa coisa modificou, e como os Estados Unidos está desesperado para controlar fontes de petróleo aqui, né, na sua área próxima de Venezuela, mas também no Brasil e aonde estiver aqui, para poder manter o dólar, vamos dizer assim, o lastro do dólar ainda continuar sendo petróleo, né? Então, isso é um assunto muito interessante. Eu acho que a questão energética e a questão da supremacia do dólar como moeda principal nas relações comerciais internacionais é algo que a gente precisa analisar, e as eleições do Brasil estão muito ligadas a isso. Né? O Brasil não é uma economia trivial, cara. Sim. Produzimos muita coisa, né? Muita commodity, né? Então, isso tem um impacto, sim, na economia norte-americana. Como é que eles vão financiar o déficit deles, né? Se eles não têm a moeda né, predominante, hegemônica. E, assim, as nossas eleições vão estar agora, essas são várias camadas do problema, né? Então, assim, outra coisa que é fundamental nas eleições é como é que vai estar conectado a ideia do imperialismo com uma relação mais simbiótica, vamos dizer assim, com a tecnologia e as big techs, né? As big techs têm interesse, elas já fazem... As big techs não são grandes, porque é um grande modelo de negócio, são grandes porque elas são parte do Estado norte-americano, Estado
estadunidense. Ela já tá, é meio que junto já, né? Então, e vão influenciar aqui, claro que vão. Claro que vão. E Elas aí, foram criadas dentro da garagem do Departamento de Estado, né? isso é ridículo, né? Isso é ridículo, ninguém acredita nisso. Não, muita gente acredita nisso, mas, É, por favor. sim. Tem mais alguma coisa que a gente não conversou? A gente conversou muita coisa, né? Ainda falta muita coisa para conversar que você queria destacar? Eu acho que a gente conversou demais, né? Já É, passamos aqui. Mas eu acho que acho que a mensagem final que a gente podia destacar aqui é que a ideia das grandes estratégias para o Oriente Médio, ela não é um assunto para a gente só entender o Oriente Médio. É um assunto para a gente entender a realidade do mundo e a nossa realidade também. Então, se o tarifaço do Trump agora, a reedição do tarifaço do Trump, tem a ver com isso. Tem a ver com reafirmação do poder estadunidense nas Américas, e principalmente sobre o Brasil, nesse caso, porque está compensando uma derrota que ele sofreu no Irã. E esse vão ser os mecanismos de recomposição que os Estados Unidos vão ter. A cada recuo que ele tiver no outro ponto do planeta, ele vai tentar recompor essa derrota aqui nas Américas. Eu acho que isso é um assunto que a gente vai ter de voltar, vai ter de conversar. As eleições no Brasil, ela é a peça-chave disso. Então, assim, seremos alvo, né, de mais pressões da diplomacia coercitiva estadunidense, com certeza, por causa desse recuo, por causa desse resultado no Oriente Médio. Acho que a gente aqui precisa conectar esses pontos para a gente começar a ter uma análise um pouco mais aprofundada, com mais elementos, com mais tempo também para poder enxergar o tabuleiro como um todo. Senão a gente fica só enxergando uma casa aqui, uma casa ali, só o presente, não faz conexão com o passado, não consegue projetar também elementos, né, de interpretação do futuro, né? Acho que isso é uma mensagem final aqui que a gente pode dar dessa iniciativa de estressar o conceito até que ele revele alguma coisa para a gente.